Olá, tudo bem? Você que nos acompanha no nosso canal Ciência Free. Hoje nós temos uma aula que vai ser liberada, que são os flavonoides. Muito interessante, muito importante e extremamente necessária para aplicação dentro da nutrição funcional. Boa aula! Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre flavonoides. É mais um grupo de substâncias que compõem os flavonoides e tem uma importância fundamental dentro da nutrição funcional. Quando nós estudamos os flavonoides, nós estudamos os compostos fenólicos. Eles têm na sua estrutura dois anéis aromáticos, com uma estrutura maior de carbonos, são encontrados principalmente em alimentos de origem vegetal, estão presentes em quantidades significativas nas frutas, verduras, legumes e grãos, e aí a gente destaca mais uma vez a importância dos alimentos orgânicos e biodinâmicos, porque, como são compostos do metabolismo secundário da planta, quando se utiliza defensivos agrícolas, quando se utiliza a química dentro dessa agricultura, você vai diminuir a biodisponibilidade ou a expressão desses compostos fenólicos. Então, você consumiu um brócolis, consumiu uma maçã, que é uma maçã cultivada convencionalmente, que recebe vários tipos de venenos. Ela vai, com certeza, diminuir a sua capacidade de produção de compostos fenólicos. Presentes, né, nesses alimentos, estão envolvidos em funções que vão desde o crescimento e reprodução à proteção contra predadores patógenos e radiação ultravioleta. Então, aqui a gente vê que os flavonoides são compostos bioativos e eles têm essa função principalmente de proteção das plantas, e quando a gente relaciona isso no consumo em humanos, a gente vai ver duas propriedades fundamentais dos flavonoides, que é justamente a capacidade anti-inflamatória e a capacidade de reduzir o estresse oxidativo. Por isso que a gente sempre vem, e a cada aula a gente repete, a questão do padrão alimentar. Aqui nós temos a classificação. Como é que são classificados esses flavonoides? Então você tem aqui os flavonoides, as flavonas, as flavanonas, os flavonóis, as antocianinas e as isoflavonas. Todos esses, existem aí milhares de artigos, se você for pegar especificamente cada um, a gente não vai conseguir falar de todos hoje, mas nós vamos dar uma visão do que esses compostos e o potencial intracelular que eles são capazes de fazer na vida do paciente, na vida dessas pessoas que consomem esses alimentos. Então, os flavonoides, eles são consumidos, a sua grande parte, eles são glicosilados, eles estão ligados a uma outra estrutura de carboidrato. Essa não é a forma ativa no qual esses flavonoides eles vão atuar. Então, eles precisam ser metabolizados e formar a sua estrutura, que é chamada de aglicona. Essa é a estrutura que vai realmente ter um poder metabólico, fisiológico dentro do nosso organismo. Esses flavonoides, quando eles são consumidos, eles, na microbiota, passam por um aspecto metabólico para serem convertidos na sua estrutura aglicona. Então, um ponto que a gente destaca sempre é o seguinte: você tem um paciente, e esse paciente, ele é desestruturado, digamos assim, em relação à sua microbiota intestinal. Certamente, esse metabolismo desses flavonoides na forma de glicosídeos vai estar comprometida. Eu preciso equilibrar, eu preciso modular esse intestino para que essas bactérias elas possam, então, metabolizar esses flavonoides. E aí nós temos várias reações que seguem para que eles possam ser liberados à sua forma ativa. A deglicosilação, a glucoronidação, a metilação, sulfonação, hidroxilação, são reações que acontecem também com essa ação da microbiota intestinal. E aí eles são incorporados à circulação e vão lá para o fígado, né? Eles vão ligados à albumina. No fígado, essas estruturas,
elas vão participar de várias reações, principalmente de detoxificação. Os flavonoides também são componentes para a liberação, para a excreção de xenobióticos. É sempre importante a gente lembrar e ter esse olhar que o fígado, como a gente sempre repete, é esse órgão metabolizador que passa praticamente 24 horas do dia metabolizando substâncias. Então, essa importância que a gente precisa ter aos alimentos, ela é uma condição sine qua para que você possa ter saúde. E aí você tem um dos primeiros, flavonoides, que é a quercetina, tão conhecida quercetina. É um flavonol da estrutura, quando muda a estrutura química, muda essa terminologia, a classificação, correto? Então, nós temos aqui vários alimentos que compõem e que têm na sua composição quercetina, como a maçã, cebola, frutas cítricas, frutas vermelhas e o brócolis. Apresenta-se nos alimentos na forma glicosilada, então ela precisa ser convertida na forma aglicona, associada a mono ou oligosacarídeos, que aumenta ainda mais a sua hidrossolubilidade. A biodisponibilidade depende da forma de ingestão e das diferenças da microbiota, como relacionado anteriormente. Se o indivíduo ele tem um hábito de uma dieta completamente inflamatória, ele consome muito refinado, muito farináceo, então ele vai aumentar muito essa população de bactérias gram-negativas, que compromete certamente a essa metabolização da quercetina. A forma de glicosídeos e aglicona nos suplementos, você tem aí também uma outra substância que é a rutina, que também é um flavonoide. No plasma, esses flavonoides, a quercetina, vai se ligar à albumina, sendo transportada aí para o fígado. Glicosídeos mais agliconas são absorvidos no intestino delgado. Então, eu tenho as duas formas. Geralmente, a suplementação, ela é vendida na forma aglicona, porque já facilita a vida do paciente. As aplicações clínicas, quando a gente começa a estudar a quercetina, ela tem principalmente, os estudos colocam como efeitos antihipertensivos, a redução do estresse oxidativo. A gente sabe que também o perfil dietético, o perfil que as pessoas têm do consumo alimentar, leva a uma dieta muito mais inflamatória do que anti-inflamatória. E aí, quando você insere na prescrição, na sua prescrição, esses alimentos que são ricos em quercetina, você consegue reduzir esse perfil do estresse oxidativo, da formação desses radicais livres. A interferência no sistema renina e angiotensina, nós vamos relembrar e vamos mostrar como é que essa quercetina, esses flavonol, eles atuam nesse processo. E a função vascular também, a gente vai comentar mais à frente dentro da nossa aula. E aqui nós temos alguns alimentos, vocês vão ter a aula, tem alguns alimentos, e a quantidade de quercetina desses alimentos. Destaco aqui a alcaparra. A alcaparra tem um nível altíssimo de quercetina, mas nós temos também a cebola, principalmente a cebola roxa, orgânica ou biodinâmica, ou cultivada no quintal da sua casa ou no sítio, ok? E a casca da cebola, a gente já falou isso em outras aulas, é riquíssima em quercetina. Você pode armazenar essa casca, depois levá-la ao forno para desidratar, triturar, guardar em uma vasilha de vidro e utilizar sobre os alimentos, sobre as suas preparações. Então, nos demais aqui alimentos, você tem quantidades menores, mas a gente destaca a alcaparra e cebola como um dos maiores alimentos assim que tem uma quantidade de quercetina. Então, quando a gente fala direto, que a gente vai trabalhar com a grande maioria da população que vem com algumas mazelas e algumas morbidades, a gente olha sempre para a inflamação. Lembra que a gente fez uma rememorização sobre inflamação. Por quê? Vai ser um dos objetos de trabalho da nossa vida. A gente vai pegar o paciente sempre muito inflamado. Claro que existem aqueles pacientes que têm um padrão de saúde adequado, maravilhoso, perfeito, mas a grande parcela da população está inflamada. Então, nós precisamos entender de trás para frente o que é que essa inflamação ela faz. Então, os efeitos mais pesquisados da quercetina na luta contra a inflamação
foram encontrados em alimentos quando consumidos, principalmente frutas e vegetais. Então, onde a maior quantidade de pesquisas de quercetina para manter, né, essa resposta anti-inflamatória foi desenvolvida com essa parte de frutas e vegetais. E a quercetina, ela também regula, e a gente sabe que aí é um fator transcricional que vai produzir citocinas inflamatórias, isso é a minha cara falar, né, NF-κB, porque esse daqui é a portinha de entrada que vai se ligar ao gene lá no DNA e vai expressar RNA mensageiro para fazer citocinas, proteínas inflamatórias. Essas proteínas, elas vão circular e vão ali gerar aquela resposta subclínica da inflamação que vai aos poucos causando várias lesões, né, gerando aí possivelmente até a questão do óbito. A quercetina, ela também tem uma ação antialérgica muito interessante. O hábito alimentar, o padrão alimentar, ele determina muito da vida, desde o nascimento e no desenvolvimento na fase adulta e principalmente na fase idosa. E a quercetina, os flavonoides, né, tem uma atividade antialérgica. A quercetina é um antihistamínico natural e anti-inflamatório. E quando eu estava estudando, eu estava assim, pensando, qual o mecanismo, né? E aí ela é eficaz para reduzir reações cutâneas, asma, rinite e sinusite. Quais seriam os possíveis mecanismos? E aí você tem que ela pode ajudar a estabilizar as membranas dos mastócitos. E a gente sabe que essas células de defesa, elas têm estresse oxidativo. O estresse oxidativo gera radicais livres. Radicais livres fazem com que essas células possam degranular. E ali você libera a histamina. E a quercetina, ela protege a membrana dessas células, fazendo com que não haja essa degranulação e a liberação de histamina. Sendo assim, minimizando, reduzindo essa resposta pró-inflamatória, né, de liberação de histamina. Diminuição da produção de histamina por inibição de enzimas, a descarboxilase e a fosfolipase, que são enzimas que estão envolvidas nessa biossíntese de histamina, que é uma amina ativa, e tem um papel regulador do sistema imunológico através das vias de sinalização celular, de proteínas de membrana, de sinases e fosfatases. Proteção cardiovascular. A gente sabe que o sistema cardiovascular, ele, com o passar do tempo, se não houver um cuidado alimentar, se não houver uma base, né, com exercício, a questão do sono. Então, o sistema cardiovascular ele é muito atingido, principalmente as células endoteliais do sistema circulatório. E a proteção cardiovascular que os flavonoides, a quercetina, que nós estamos estudando, ela tem, em vários estudos publicados, alguns são conclusivos e outros, eles mostram essa resposta do controle da pressão, da diminuição do estresse oxidativo e da melhoria da saúde endotelial. Repito mais uma vez, o padrão alimentar, ele diferencia o indivíduo. O sistema cardiovascular, se não houver um cuidado, o estresse oxidativo, a própria mitocôndria, ela já faz aí um vazamento de radicais livres. Porque na hora que eu estou produzindo ATP, eu também deixo escapar espécies reativas. A necessidade de se fazer essa proteção através da alimentação, ela é necessária. Nós não podemos nos furtar a fazer com que eu ignore isso e vá simplesmente olhar apenas para o cálculo de caloria. Não é. Vocês têm que sair daqui formados com uma ideia de que o alimento ele consegue fazer essa modulação. E aí, quando a gente vê que os vários tipos de flavonoides, como a quercetina, resveratrol, as catequinas, por exemplo, podem ajudar o risco de aterosclerose. Que a aterosclerose é o envelhecimento arterial. Eu vou calcificando, né, essas artérias e ali eu vou diminuindo a sua dilatação e a sua constrição. É como se eu fosse fazendo um enrijecimento dessa artéria. Também parecem proteger o organismo do aumento de LDL colesterol e pode ajudar a regular níveis de pressão arterial.
Alguns estudos mostram que a quercetina previne danos às partículas LDL, reduzindo a sua oxidação. Repetindo também, nós sabemos que o LDL ele não é o vilão por si só das lipoproteínas. O grande problema de LDL é quando ele sai da sua partícula reduzida e se torna oxidada. Esse LDL oxidado, ele tem um sensor que ele chama células mononucleares, chamam macrófagos, e ali eles começam a tentar fagocitar aquele LDL colesterol. E ali eles vão tentar fagocitar o LDL oxidado. Com isso, dentro da camada íntima do endotélio, eu começo a formar uma célula espumosa, e aquela célula espumosa, ela vai gerar fatores inflamatórios. Já existe uma inflamação lá acontecendo. Só que eu vou ampliar esse processo. Daí eu começo a formar aquela placa de ateroma, e essa placa de ateroma, se não for cuidada, né, ela vai gerar ali um acidente vascular cerebral, ela vai atuar de forma muito nociva na saúde do paciente. E aí você tem uma das atividades que os flavonoides, a quercetina, faz, possui uma atividade de inibição da CONT, que é a catecolamina ortometiltransferase, inibindo a degradação de aminas vasoconstritoras, aumentando aí o tônus, mantendo a resistência capilar, que também é importante. Efeitos antihipertensivos através da redução do estresse oxidativo, da interferência do sistema renina-angiotensina-aldosterona e na melhora da função vascular. O que é que a gente vai ver dentro dos trabalhos do que é publicado? Que existe um estudo muito grande da quercetina, principalmente nesse padrão e nessa proteção do sistema cardiovascular. Esse trabalho, ele coloca justamente isso, a redução da pressão sanguínea, utilizando aí a quercetina como uma suplementação. Então, eles fizeram uma quantidade de quercetina dentro da alimentação desse grupo que foi estudado, e aqui a gente tem uma base geral do grupo hipertenso e do grupo controle, e o que a gente mostra de diferença, na verdade, é o padrão pré-hipertensivos, são pacientes pré-hipertensivos e pacientes no estágio 1 da hipertensão. E o que a gente consegue mostrar dentro desse gráfico é o seguinte: o placebo, certo? Não teve variação da pressão. O grupo que recebeu quercetina, mas que não teve atividade significativa de redução, reduziu a pressão em pacientes pré-hipertensos, mas quando a gente compara esse grupo que foi suplementado com a mesma dose de quercetina com o grupo de estágio já hipertenso, estágio 1, o que é que nós temos? Uma redução significativa da pressão arterial. Então, esses pacientes já no estágio de hipertensão, eles tiveram sim redução da PA deles. E aí a gente vai ver outros trabalhos para poder fazer essa comparação, tá? E aqui a gente observa que essa pressão, ela teve uma redução, né? Tanto na pressão arterial sistólica e na pressão arterial diastólica. A sistólica, relembrando a fisiologia, é a pressão da sístole, da contração. Então, essa pressão muito alta, em pequenos vasos, pode levar a lesão. E essa lesão pode levar a um AVC hemorrágico, pode levar a um derrame, dependendo de como esse paciente tenha aí esse controle da pressão arterial. E a pressão diastólica também foi reduzida. Aí a conclusão: após a suplementação de quercetina, nos pacientes hipertensos de estágio 1, tiveram redução significativa de 7 e 5 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica e diastólica, respectivamente. Amigos, 7 e 5, você reduzir, você ter 14 de pressão, né? Você ter 18 de pressão, você reduzir 7 na sistólica, reduzir 5 na diastólica, é muito significativo. E eles viram dentro desse trabalho. Vocês podem pegar o trabalho e ler na íntegra, né, para poder embasar ainda mais esse conhecimento. Todavia, os indicadores de estresse oxidativo mantiveram-se inalterados em ambos os grupos. Ou seja, nesse trabalho não foi vista atividade antioxidante,
Paulo, então tá errado. Nunca um trabalho ele vai mostrar tudo. A gente nunca pode ler o trabalho achando que sempre os resultados vão ser positivos. Não é desse jeito. Se sempre for positivo, então a gente tem a fórmula do sucesso. Porque as pesquisas, você tem que ter uma análise crítica da metodologia, de como foi feita, de como foi separado o grupo, o que é que eles fizeram, para você poder começar a amadurecer essa leitura de artigo científico. Trazendo à tona o papel dos flavonoides da quercetina, a gente relembra a questão do sistema renina-angiotensina. A angiotensina 2, ela é ativa, né? Ela vai agir em receptores do tipo AT1 e receptores do tipo AT2 nos vasos. E aí nós vamos ter, quando eu estimulo o AT1, nós vamos ter vasoconstrição, retenção de sódio. Quando eu retenho sódio, eu tenho sensores na carótida que fazem disparo de adrenalina. E aí eu aumento a pressão. Quando eu aumento a pressão, é porque eu faço maior força de contração nos receptores, que vão gerar vasoconstrição nos pequenos vasos. Então, isso não é legal quando a angiotensina está elevada, tá? Aumento das espécies reativas de oxigênio, ativação plaquetária, então eu tenho maior probabilidade de formação de trombo, e produção de substâncias pró-inflamatórias. Então, nada legal quando nós temos muita expressão de receptores AT1. AT2 pode atenuar os efeitos proliferativos da estimulação dos receptores AT1, estando associado com vasodilatação, regeneração tecidual e síntese de substâncias anti-inflamatórias. Então, é melhor, eles trabalham em equilíbrio, é melhor a gente estimular AT2 e inibir AT1. Aí a gente traz só um overview da síntese ou do sistema renina-angiotensina. Que quando há uma diminuição da perfusão renal, o fígado ele libera angiotensinogênio. O angiotensinogênio vai ser pela renina, que é produzida no rim, né? Vai ser convertida na sua parte angiotensina 1, e no pulmão nós temos a ECA, que é a enzima conversora de angiotensina. A angiotensina 1, ela é convertida em angiotensina 2. E aqui nós vamos ter todas as atividades que a angiotensina 2 ela realiza no nosso corpo. A tradução disso, nós vamos ter modificações para aumento de pressão. Tudo isso leva a aumento de pressão. E nós vamos ter aqui vasoconstrição das pequenas arteríolas. Nós falamos na fisiologia, há muito tempo atrás, que pequenas oscilações de diâmetro de pequenas artérias fazem grandes aumentos de pressão arterial. Quando a gente for tratar o paciente com hipertensão, sempre lembre, são os pequenos vasos que causam essa alteração de pressão. Então imagina você ter uma mangueira de jardim com a pressão de uma mangueira de carro de bombeiro. Então é muita pressão para uma capacidade elástica, né, distensível de pequenas arteríolas. Qual é o final? Se você vai estimular sempre, é romper. Então, o sistema angiotensina, renina-angiotensina, eles fazem o quê? Eles vão gerar esse aumento de pressão, maior liberação de aldosterona, fazendo reabsorção de sódio. Sódio circulando, sódio se mantendo, vai levar aí a uma questão de aumento de pressão. Aí, quando a gente prescreve esses alimentos, quando a gente prescreve uma suplementação de quercetina, o que é que vai acontecer? Primeiro, ela vai diminuir a expressão de receptores AT1, que é o que a literatura tem colocado. Uma outra, também age na inibição da ECA. Quando eu tenho inibição de ECA, eu não vou converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2 vai fazer esse trabalho, né, de alterar todos esses perfis aqui, gerando aumento de pressão arterial, vai promover o relaxamento das células musculares arteriais, então o padrão alimentar ele é fundamental, certo? E por fim, nós temos a inibição da vasoconstrição, ou seja, possíveis mecanismos de controle da pressão arterial. Na questão vascular, que é uma outra característica, uma outra função que a quercetina pode fazer, nós temos o vaso sanguíneo, de certa forma, tá? Esse vaso sanguíneo,
ele tem uma homeostase, ele tem um tônus e ele tem uma saúde microvascular. E a gente sabe do perfil da população, a gente sabe do perfil dietético, e isso pode comprometer a saúde vascular. Quando a gente pega a célula endotelial, nós sabemos que ela produz, e aí essa constrição é por conta da produção de um hormônio, e eu tenho uma vasodilatação, que também é produto de uma substância que é uma espécie reativa, que todo mundo conhece, que é o óxido nítrico. Então, nós temos ações que tanto vão levar a uma vasodilatação ou uma vasoconstrição. A vasodilatação, ela ocorre quando eu tenho óxido nítrico sendo produzido. Esse óxido nítrico, ele leva a uma capacidade, nós sabemos que a parede endotelial, ela está cercada, ela está envolta de músculo liso. Então, quando as células endoteliais produzem óxido nítrico, nós fazemos o quê? Nós relaxamos a musculatura, nós melhoramos a vasodilatação. Do contrário, nós temos a endotelina 1. A endotelina 1 é um hormônio que vai causar vasoconstrição. E isso não é legal. Quando eu tenho muita endotelina, eu vou gerar vasoconstrição e vou aumentar a pressão arterial. Então, o que é que nós precisamos, né? Nós precisamos do relaxamento vascular e manter um tônus, e nós temos a contração muscular. Também isso é levado através de um equilíbrio. Quando um está mais expresso, o outro está mais inibido. Então, se eu não tenho meios de melhorar a produção de óxido nítrico, certamente nós vamos fazer um aumento de endotelina, gerando aí um aumento de pressão arterial. E aí você pode perguntar, quais são os alimentos que a gente pode melhorar a produção de óxido nítrico? Você tem aí a beterraba, que tem a betaína, e são nitritos que são ofertados nesse alimento. Então, o próprio suco de beterraba, o consumo da beterraba propriamente dito, vai melhorar essa capacidade de produção de óxido nítrico. Você tem a arginina, já falei também, no coco, né? Se você fizer o lanche com pedaços de coco, o coco, ele é um fruto de grande potencial de oferta de arginina. A arginina é o precursor de óxido nítrico, então nós podemos trabalhar com o coco para melhorar essa capacidade. O exercício físico vai fazer também com que você aumente essa produção de óxido nítrico e relaxe a musculatura. Esse fato de você não ter uma alimentação padrão, de você diminuir pela resposta inflamatória, diminuir a produção de óxido nítrico, na verdade você vai ter uma expressão maior de endotelina 1 fazendo vasoconstrição. Então isso não é legal. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram um trabalho para avaliar quanto tempo a quercetina ela iria estar em níveis plasmáticos adequados. Então, eles fizeram um estudo crossover, duplo cego, randomizado, está aqui a referência, e esse trabalho está no Google Class, tá? Placebo controlado. E eles observaram que na dose de 1.095 miligramas de quercetina, num índice de 5 pessoas, né? Isso vai complementar o trabalho do slide seguinte. Eles viram com dieta baixa de quercetina e uma dieta mais quercetina. Fizeram washout. Washout, quando você vê na literatura, é simplesmente o mesmo grupo. Ele toma placebo, passa um intervalo e depois vai tomar o suplemento. E eles observaram que a pressão arterial ela foi aferida, não teve alteração da pressão arterial, porém as amostras sanguíneas elas foram coletadas no tempo 4, 8, 10, 13, 17 e 24, e o pico de quercetina foi visto com 10 horas. Então, se eu tomo uma suplementação de quercetina, com quanto tempo essa quercetina ela vai estar em níveis elevados na circulação dentro do trabalho? E tem outros que corroboram com essa afirmativa. Em média, 10 horas. E eles viram que com 17 horas há uma redução ao retorno de base. Então, isso nos leva a uma reflexão sobre a suplementação, a constância da suplementação e o padrão alimentar. Sempre a gente tem que pegar como base, não suplemento. A gente pega como alimento a matriz alimentar, fazendo uma regulação da microbiota intestinal, e aí você tem essa manutenção se você faz o consumo constante desses alimentos.
Nesse trabalho, eles pegaram 12 indivíduos normotensos, 12 indivíduos hipertensos, uma dieta com baixa de quercetina por 7 dias. Depois, eles ingeriram a mesma dose de 1095 de quercetina à glicona, que é a forma ativa que vai atuar nos sistemas, né, nas células de uma forma geral, e placebo separados aí por um período de 48 horas. Nos indivíduos hipertensos, foi observado redução da PA com 10 horas após a ingestão da quercetina, e a atividade de ECA, níveis plasmáticos de endotelina, nitritos, mantiveram-se inalterados. Qual foi a conclusão desse trabalho? Esse mecanismo que estava sendo proposto de baixar a pressão arterial, de fazer todas essas alterações por esses mecanismos de redução de estresse oxidativo, não aconteceram nesse trabalho. Então, existem outros mecanismos associados, a gente nunca vai chegar a Roma somente por uma estrada, que fizeram essa redução. Então, sempre quando a gente sai do campo da superficialidade, que a gente vai aprofundar o conhecimento, nós precisamos ter um olhar bem plural para não ser juízes e achar que só um caminho é que vai dar o resultado, e se houve resultado, mas não por esse caminho, está errado. Não é. Não é assim. Então, você tem que ter esse olhar mais plural, né, para poder fazer uma análise do trabalho. Então, eles viram que houve redução da pressão, porém, esse mecanismo não era o que eles estavam supondo que tinha acontecido. Então, eles colocaram, mas eles não identificaram na discussão do artigo qual seria o mecanismo pelo qual essa pressão ela foi reduzida. Nesse estudo aqui, ele foi um crossover randomizado, duplo cego, placebo controlado. O objetivo foi o quê? Examinar os efeitos da suplementação com quercetina, o Qzinho é de quercetina, sobre a pressão arterial, metabolismo de lipoproteínas, marcadores de estresse oxidativo, inflamação e composição corporal em populações de alto risco. Alto risco. E aí eles pegaram 93 indivíduos com sobrepeso ou obesos, numa idade de 25 a 65 anos, distribuídos aleatoriamente. E aí eles fizeram 150 mg de quercetina, dia e placebo. Aí eles utilizaram 6 semanas de suplementação para o primeiro grupo, depois fizeram 5 semanas de washout, né? Eles inverteram a jogada. E as medidas que foram avaliadas nesse grupo foi o quê? Altura, peso corporal, circunferência da cintura, do quadril, composição corporal, aferição de pressão arterial, frequência cardíaca, o início, né? No início, com 21 dias e com 42 dias. Foram essas as aferições. As amostras sanguíneas no início e no final da pesquisa, para dosar LDL oxidada, glicose, ácido úrico, TNF-alfa, PCR e flavonoides plasmáticos, né? E a capacidade antioxidante desses flavonoides. Então, o que é que eles viram de resultados? Em comparação ao placebo, quando os participantes realizaram o tratamento com quercetina, houve redução da pressão arterial sistólica em 2,6 milímetros de mercúrio. No grupo de hipertenso, a redução foi maior no grupo observado entre os 25 e 50 anos, porque a gente sabe que a maturidade vai levando uma calcificação das artérias, reduzindo essa vasoconstrição, ou reduzindo essa flexibilidade, né? A redução dos níveis de HDL e de LDL oxidado. Opa, reduziu também HDL, certo? Que é o bom colesterol, mas reduziu o LDL oxidado. Então, tem uma resposta positiva. E aqui nós temos também uma ação antidiabética da quercetina. E a gente sabe que no diabetes, como uma doença extremamente agressiva, porém silenciosa, o que é que ela faz? Quando eu tenho hiperglicemia, essa hiperglicemia, pela ação da aldolase redutase, eu formo sorbitol. O sorbitol, ele é um açúcar que vai justamente oxidar, é um álcool, ele vai oxidar os axônios dos neurônios. Por isso que o paciente, quando chegar para você, ele vai dizer o seguinte, estou sentindo dormência, formigamento, sinto membros inferiores, né? Aquela dormência, como se eu tivesse passado um dia dormindo sobre a perna, e ali é justamente essa alteração que leva a lesões no paciente por perder o tato, perder a sensibilidade dos membros inferiores. Então, quando foi visto
nesse estudo que a suplementação de quercetina, ela também pode reduzir a expressão da aldolase redutase, que é responsável pela conversão da glicose em sorbitol, favorecendo o sorbitol, as complicações do diabetes. Então, o padrão, né, de suplementação, esse olhar que vocês vão ter na prescrição quando vocês concluírem o curso, ele é necessário. Você vai fazer o padrão normal da dieta, mas vai enriquecer essa dieta com compostos bioativos para melhorar essa saúde do paciente. Outras ações da quercetina: redução de dores associadas às doenças autoimunes, como artrite, infecções da próstata e trato respiratório, artrite reumatoide. Aumento do desempenho e de resistência na atividade física e prevenção ao câncer, atividade quimiopreventiva e efeito antiproliferativo e também saúde da pele. Então, são outros aspectos que a quercetina ela pode atuar. Aqui são alguns alimentos que a gente pode trabalhar na nossa dieta, na nossa prescrição, levando em consideração aqui a variedade. Então, eu tenho, olha, tomate, nós temos aqui as frutas vermelhas, nós temos a cebola roxa, nós temos o mirtilo, que não é da nossa região, nós temos o chá verde, muito bom, sempre é interessante passar ao nosso paciente, os vegetais verdes, nós temos as frutas cítricas, a uva roxa, que chama de uva vermelha, nós temos o azeite de oliva e temos os aspargo. Então, esses alimentos, eles podem entrar na prescrição de vocês para melhorar essa oferta de quercetina. A suplementação. Essa suplementação não existe, né, pelas instituições de segurança alimentar, como o FDA, ou qualquer outro órgão regulador, não existe. Mas as doses que são colocadas da quercetina à glicona, né, do flavonoide na forma aglicona, varia entre 50 e 500 miligramas 2 vezes ao dia. A suplementação dessa quercetina, ela precisa ser associada com a vitamina C e também com L-glutationa. A vitamina C, geralmente, nós prescrevemos na forma reduzida, né? Porque ela é a tamponada, que é o ascorbato, associada à quercetina e à L-glutationa, que também é um antioxidante. Reduzida tem ação antialérgica e anti-inflamatória clinicamente comprovada. Então, você não precisa trabalhar na dose máxima. Você pode trabalhar de 50 a 200 miligramas com o paciente, se você quiser dar um plus a mais em relação a esse composto bioativo. Um outro componente são as flavononas. As flavononas, que também compõem os flavonoides, nós temos aí um grupo que é a narigenina e a hesperitidina, que também nas suas formas agliconas tem um potencial fisiológico, bioquímico e metabólico. O suco de fruta, né, as frutas cítricas como laranja, tangerina, toranja, são fontes de vitamina C, compostos fenólicos, principalmente as flavononas. É uma outra classificação, uma outra subclasse dos flavonoides. Vamos em frente. Então, quando eu tenho 90 miligramas de flavononas glicosiladas, né, no suco, em 150 ml de suco de laranja, nós vamos ter aqui 90% de hesperidina. E essa hesperidina é o maior componente do suco de laranja, que tem atividade antioxidante, antimutagênica, anti-inflamatória, inibição e agregação plaquetária e tem inibição e proliferação celular. O suco de laranja, ele é um suco extremamente rico em flavonoides, com atividades aí que a gente vai ver extremamente potentes em relação à inflamação e ao estresse oxidativo. Então, quando a gente estuda a hesperidina, você tem aqui, né, dentro dos trabalhos do que a literatura coloca, uma redução da expressão de moléculas de adesão. Essas moléculas de adesão se encontram aonde? Nos vasos sanguíneos. Elas barram, elas param
as células mononucleares ou polinucleares, que são o quê? Que são essas células do sistema imune que vão aumentar o processo inflamatório. Então, se eu diminuo ICAM, se eu diminuo essas proteínas de adesão na célula endotelial, eu certamente vou reduzir a resposta inflamatória. Então, que contribui para uma menor adesão de monócitos às células endoteliais, reduzindo aí essa proliferação, essa diapedese para o local da inflamação, minimizando as respostas agudas ou mesmo crônicas, se não for debelada essa inflamação, reduzindo o estresse, reduzindo a amplificação da inflamação. Então, tem uma atividade anti-inflamatória. Supressão e expressão de citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa, interleucina beta, interleucina 6. Então, a hesperidina, ela também reduz a expressão dessas citocinas inflamatórias. Aumento da expressão do fator respiratório nuclear. A gente sabe que NRF2 no núcleo da célula aumenta a expressão de enzimas antioxidantes, né? E isso vai favorecer a redução da atividade de espécies reativas, que protege o DNA contra danos oxidativos e regula a expressão de enzimas com atividades antioxidantes, como a glutationa S-transferase e a quinona redutase, que são enzimas que vão atuar nesse campo de inibição de espécies reativas. Aumento da atividade de óxido nítrico sintase, que faz mais óxido nítrico. Então, olha só a correlação. Eu posso trabalhar com o princípio ativo, sem problema algum, né? Você tem nas farmácias de manipulação, mas você pode trabalhar com alimento. Então, fazendo com que o paciente ele consuma o suco de laranja ou cítricos de forma geral. E aí, vai correlacionar isso aumentando a produção de óxido nítrico. Se eu aumento a produção de óxido nítrico, eu melhoro a vasodilatação. E isso é muito bom para o controle da pressão arterial. Inibição da via janusquinase, que isso daí já é em nível intracelular, com a redução da síntese de metaloproteínas. Quando eu faço metaloproteínas, eu aumento a resposta inflamatória. Então, veja a riqueza que nós temos nos alimentos e a gente não pode desprezar ou partir só para o campo da suplementação. É muito fácil. A naringerina é também um componente das flavononas, que é um flavonoide, presente no suco de laranja em concentrações menores do que a hesperidina. Dentre os efeitos anti-inflamatórios a ela atribuídos in vitro estão inibição da resposta inflamatória por LPS, que é o lipopolissacarídeo, de bactérias gram-negativas, inibição de enzimas pró-inflamatórias, como a ciclooxigenase 2, que ela é induzida pela inflamação, inibição da secreção de citocinas por CD4, que são células linfocitárias da resposta da imunidade adaptativa, inibição de NF-κB e regiões promotoras de genes pró-inflamatórios, reduzindo a expressão de citocinas estimuladas por este fator de transcrição. O composto bioativo ele tem um potencial de reduzir essa resposta inflamatória. Então, olha só, os cítricos são fontes de hesperidina e naringerina, e eles têm uma atividade anti-inflamatória, uma ação antioxidante, melhora o perfil lipídico, redução da pressão arterial, reduz, né, a pressão arterial 2 vezes, melhora a função endotelial e são calorias saudáveis. Claro que o suco de laranja ele tem um valor calórico atribuído. As pessoas às vezes fazem determinadas colocações que é muito calórico, mas você tem uma quantidade de compostos bioativos riquíssimos dentro dos cítricos. Nesse trabalho, eles verificaram justamente isso, a redução dos fatores pró-inflamatórios. Eles fizeram um trabalho dando determinadas bebidas, e uma dessas bebidas era o suco de laranja. Veja aqui, concentração plasmática de LPS. Quando foi feito a suplementação de água, creme cheese, tá? Glicose e suco de laranja. Veja o resultado. Suco de laranja é o triângulozinho branco. Todos os fatores
principalmente aqui, né, o creme X, que é a nata, aumentaram a população de LPS. Aumentaram a população de LPS. Então, a gordura advinda do leite, ela aumenta a população de LPS. Ah, Paulo, não concordo. Paciência, está aqui a referência do artigo. Você pode baixar. Eu acredito que eu coloquei ela na aula. Você pode baixar e verificar. E olha só, o suco de laranja, ele não leva a aumento de LPS, tá? Para frente. Aqui, ó, mantém a mesma concentração de LPS. Aí eles viram também a variação da expressão de NF-κB, que é um fator transcricional para a produção de citocinas inflamatórias. O que é que eles observaram? Glicose, a água praticamente é o controle, né? É o placebo. Mas glicose aumenta a inflamação quando a gente fala consumo de açúcar refinado, né? O que é que ele faz? Ele aumenta a inflamação, ele aumenta espécies reativas. E ele vai aumentar o estresse oxidativo, ele envelhece pele, envelhece célula, envelhece tudo. Então, quanto mais glicose você consome, mais envelhecimento você gera, você faz modificação de telômeros, você reduz a vida útil da célula, tá? E aí a glicose, ela aumenta a expressão de NF-κB, glicose inflama. E você tem a nata também aumentando muito o NF-κB. Olha o suco de laranja. Ah, suco de laranja inflama porque tem muito açúcar. Olha só. Né? Então, tiremos aqui a conclusão. Claro que a gente não generaliza, porque é um trabalho. Mas a gente precisa ter como base. Se a gente não pegar as evidências, a gente não consegue trabalhar. Aí veja, ó, praticamente não há uma expressão significativa em relação, mas há diferença da nata e da glicose comparada ao suco de laranja. Então, a nata e a glicose, ela aumenta muito a expressão de NF-κB. Vamos para frente. Aqui nós temos a expressão de RNA mensageiro para TNF-alfa. O que é isso? Eu tive a expressão de NF-κB, NF-κB se liga a uma determinada posição no DNA, ao gene, e começa a expressar um RNA para produção de TNF-alfa. TNF-alfa a gente sabe que vai fazer resistência à insulina. Olha só, nós temos aqui a glicose. No primeiro tempo, né, você já tem um aumento da expressão de RNA mensageiro para TNF-alfa. Você tem a nata, que permanece viável nas horas consequentes, né? E você tem aqui o suco de laranja. O suco de laranja ele dá uma subida, porém, ele reduz na sequência. Então, você tem aí uma atividade anti-inflamatória dos compostos bioativos do suco de laranja. Conclusões vocês podem fazer depois. E aqui foi um outro trabalho. 30 indivíduos receberam aí, com IMC de 20 a 25 dentro do peso, idade de 20 a 40 anos, uma refeição hiperlipídica, hiperglicídica, né? Aproximadamente de 900 quilocalorias. O que é que eles fizeram? Aqui, eles fizeram a utilização de água, né? Fizeram a utilização de glicose e fizeram a utilização de suco de laranja. Quais foram as conclusões? Olha só, suco de laranja mais a refeição. Concentração plasmática de LPS. O suco de laranja com a refeição hiperlipídica, nós sabemos que o perfil da dieta ocidental, o perfil de uma dieta hiperlipídica, principalmente com gordura saturada, vai aumentar a população de bactérias gram-negativas, que vai gerar endotoxemia e vai gerar aumento de permeabilidade. Isso também já está descrito. Vocês estão carecas de saber, certo? Mas aqui eles fizeram o quê? Eles fizeram uma dieta, né, hiperlipídica e fizeram com água, com glicose e com suco de laranja. Com glicose, tá aqui, ó. Você tem água com glicose. Olha o perfil de aumento de LPS. Hiperlipídica e com glicose. Perfil da dieta ocidental. É comer muito farináceo, é comer muito refinado, com gordura saturada, né? E com o suco de laranja, com a dieta hiperlipídica, o suco de laranja consegue segurar essa expressão aí do aumento de LPS. A epicatequina é um outro tipo de flavonoide que nós classificamos aqui como os flavonoides.
é o principal flavanol do cacau, representado aproximadamente 35% do conteúdo total de compostos fenólicos. Teor considerável de protocianidina e o teor total de flavonoides por ação de o cacau é muito superior ao encontrado nos chás e, desta forma, é considerado como um dos alimentos com mais potente atividade antioxidante. Então, o cacau tem uma atividade antioxidante fora do comum, ok? E aí você tem o teor dos flavonoides, né, em alimentos derivados do cacau. Veja que o cacau em pó, eu já trago aqui, ó, a epicatequina e as protocianidinas, você tem no cacau em pó. Quando você pega o chocolate ao leite, você tem uma quantidade, chocolate amargo, você tem uma quantidade, porém, o cacau em pó, ele tem muito mais epicatequina, que tem essa atividade antioxidante. Quando nós consumimos esse cacau, né, nós temos aqui na célula intestinal a sua absorção por transporte passivo. Então, ele é transportado passivamente, e aí você vai ter esse flavonoide, né, sendo absorvido ao sistema circulatório. Do sistema circulatório, ele vai para o fígado, sofre ação, né, reações bioquímicas, e daí você tem, após a sua metabolização, eles são excretados pelo rim. Então, esse é o percurso que é feito quando você utiliza os compostos aí do cacau. A biodisponibilidade. A presença de flavonoides no organismo, ela é influenciada por vários fatores, dentre eles o processamento desse cacau, a ingestão, a idade do indivíduo, o gênero e se há polimorfismo genético, que é um outro padrão, que é uma outra seara de ciência que a gente precisa entender. O polimorfismo genético, ele é uma outra área que precisa ser estudada pela nutrição, né? E os estudos são bem completos em relação à parte genômica. E aí, quando a gente fala da epicatequina, você tem as aplicações clínicas principalmente na função cognitiva. Então, os flavonoides são potentes agentes antioxidantes e anti-inflamatórios que, após absorvidos, penetram e se acumulam em regiões cerebrais envolvidas no aprendizado e memória. O cacau ele é muito bom para a memória, para o sistema nervoso central de uma forma geral. As ações neurobiológicas dos flavonoides ocorrem de duas maneiras. Uma, através de interações diretas com cascatas celulares associadas com a expressão de proteínas neuroprotetoras. Aí você pode colocar o BDNF, fator neurotrófico, que mantém a saúde do neurônio, através do fluxo sanguíneo e angiogênese no cérebro e sistemas sensoriais. As epicatequinas, elas podem melhorar essa criação de vasos sanguíneos colaterais. É o que a literatura ela coloca. Então, quando você faz dentro desse cômputo da prescrição, colocando aí o cacau, você tem aí melhora da resposta cognitiva do paciente. Esse trabalho, ele avalia justamente esse aspecto, né, em relação à idade e aos resultados que foram observados dentro desse trabalho. Então, foi observado que os participantes que ingeriram bebidas de cacau com alto e médio teor de flavonoides apresentaram a média significativa menor de prejuízo cognitivo do que aqueles participantes que ingeriram bebida com baixo teor de flavonoides. Consumir bebidas à base de cacau é salutar para o nosso sistema nervoso central. A redução significativa dos marcadores metabólicos de resistência à insulina, pressão arterial e peroxidação lipídica nos grupos que receberam alto e médio teor de flavonoides do cacau. Veja a relevância disso. Os autores sugerem que o consumo de flavonoides do cacau pode reduzir medidas de prejuízo cognitivo associado à idade, possivelmente através da melhora da resistência à insulina, devido ao papel do metabolismo da glicose na função cognitiva. A gente sabe que hiperglicemia causa estresse oxidativo, causa a produção de sorbitol, vai gerar comprometimento das sinapses e ali a função
cognitiva do paciente, ela vai estar comprometida. Sistema cardiovascular. Sugere-se uma ação benéfica sobre os prejuízos na função vascular. Ela ocorra da fosforilação, ativação de enzimas da óxido nítrico sintase endotelial, né, influenciando, por conseguinte, a síntese de óxido nítrico. Os flavonoides também têm sido estudados na redução do risco de doenças cardiovasculares por exercer influência sobre os níveis lipídicos sanguíneos. Também esse trabalho ele coloca justamente isso, reduzindo aí esse aspecto. Esse estudo, ele foi um estudo randomizado, controlado, duplo cego, investigando os efeitos da ingestão dos flavonoides do cacau sobre a função vascular em indivíduos jovens e idosos sem histórico de doença cardiovascular. A ingestão de bebida de cacau contendo 450 miligramas de flavonoides durante 2 semanas. O que é que eles observaram? Que melhorou significativamente a dilatação do fluxo mediada, né? Ou seja, vaso sanguíneo, reduziu também a velocidade da onda de pulso arterial e resistência periférica total e aumentou a capacidade vasodilatadora, ou seja, melhorou a condição cardiovascular e arteriolar, tanto nos indivíduos jovens quanto nos idosos. Fotoproteção. Então, uma outra coisa que o cacau, né, que os flavonoides pode fazer. O interesse dos polifenóis dietéticos na redução dos danos induzidos pela radiação ultravioleta tem crescido consideravelmente. Então, utilizar cacau, ele é um bom fotoprotetor. Ele faz fotoproteção de dentro para fora, né? O consumo de flavonoides do cacau, devido às suas propriedades antioxidantes, tem sido associado com a microcirculação da pele, fornecendo evidências promissoras sobre a influência dos flavonoides contra os raios ultravioleta. E aí eles fizeram o quê? Estudo randomizado, controlado, duplo cego, para avaliar a influência da ingestão de chocolate rico em flavonoides sobre a sensibilidade à radiação ultravioleta. 74 mulheres foram divididas em grupos para ingerir 30 gramas de chocolate contendo 900 miligramas de flavonoides, né? Ou baixo conteúdo de flavonoides por 12 semanas. Então, um grupo consumiu baixo e outro grupo consumiu alto conteúdo de flavonoides por 12 semanas. Resultados. Foi encontrado que o grupo que consumiu chocolate rico em flavonoides apresentou a redução significante na dose mínima eritematosa, que é um marcador de dano pelos raios ultravioleta. Efeito este não observado no grupo consumindo chocolate com baixo teor de flavonoides. Ou seja, esse grupo que consumiu baixo conteúdo de flavonoides teve maior expressão da dose mínima eritematosa, ou seja, que é um marcador, um indicador de sensibilidade de radiação ultravioleta. Assim, sugere-se que o consumo de chocolate contendo alto conteúdo de flavonoides por 12 semanas exerce efeito protetor sobre a radiação ultravioleta. Ou seja, o padrão alimentar, mais uma vez, consumir cacau, consumir epicatequina, melhora essa fotoproteção no que os trabalhos eles colocam. Nós finalizamos aqui essa aula sobre os flavonoides.